Pode começar. Meus queridos, estamos com mais um culto, que é o culto da família, que nós sempre fazemos esses cultos da família aos domingos. Nós pertencemos à Igreja Evangélica de Interlagos e eu quero até convidar a todos, né, que estão assistindo, a estar acompanhando os nossos vídeos, e você poderá ter acesso através das nossas redes sociais, né? Através do YouTube, temos também pelo Instagram, e onde todos os nossos cultos eles são gravados. Temos uma preocupação muito grande também com relação ao conhecimento bíblico, onde consideramos que nas sextas-feiras nós colocamos assim, temas até considerados temas de difícil compreensão, né? Porque nós temos essa preocupação de irmos lá ter um conhecimento mais minucioso dos termos hebraicos, também gregos, onde nós procuramos, né, conhecer cada vez mais o nosso Deus. Então, todos estão convidados, você pode participar também através do nosso site, nos cultos ao vivo, onde ali vai ter um íconezinho que você poderá estar clicando para participar ao vivo, tendo cuidado sempre de entrar com o áudio e o vídeo desligados, né? Hoje nós teremos como tema, né, muitos deuses, muitos senhores e muitos cristos, né? Então, nós sabemos que há um só Deus, né? Nós cremos que há um só Deus. Nós cremos também na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não quer dizer que sejam três deuses. Isso daí é um grande mistério, né? Como que pode existir uma trindade? Nós cremos que existe apenas um Deus em três pessoas, né? Mas a palavra, ela fala também de outros deuses, né? Ou seja, se existe apenas um Deus, subentendemos que esses outros deuses são seres que se passam por deuses, né? Há uma compreensão enganosa que, às vezes, as pessoas, né, existe uma linha de pensamento de que esses deuses seriam aqueles ídolos, né, que eram adorados, muitos desses ídolos com semelhança de animais, que eram adorados por diferentes povos, né? Ou seja, era um ser inanimado, né, que faz parte nada mais nada menos do que da imaginação, né, dos povos, né, dos líderes dos povos, onde eles ali se prestavam culto, homenagem e adoração a essas imagens. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que esses deuses são poderes constituídos, são seres espirituais que, muitas das vezes, expressam algum tipo de benefício para aqueles que o buscam, né? Então, eu entrei com esse tema por quê? Porque hoje nós estamos num tempo onde as pessoas ou não acreditam em nada, né? Existem muitos ateus, e tem aqueles que acreditam em tudo, né? E eu acho que vivemos num tempo que as coisas vão dificultando cada vez mais. Exemplo, nosso país, né, o Brasil, temos vivido aí tempos um pouco tanto incertos, né? Ninguém não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 4 anos, né? Eu digo isto pelas eleições, né? Nós tivemos aqui um período
eleitoral muito conturbado, onde havia uma esperança muito grande de uma melhora, né, no país, né, no Brasil, assim como também entre o povo de Deus, né, que é o povo crente, aquela esperança, né, de que o país desta vez ia ser um país majoritariamente cristão, né, inclusive dentro das leis, novas leis que poderia até melhorar ainda mais, né, a difusão do evangelho, não apenas no Brasil, como também nos povos, né, nas nações. Existe quem que nunca ouviu falar que o Brasil seria um celeiro de missionários, né? Um país que estaria influenciando o mundo através do evangelho, né? Levando o evangelho, cumprindo aquela grande comissão de ir, de pregar o evangelho. Quem é que nunca ouviu falar que o bem sempre vence, né? Quando nós estamos do lado do bem, com certeza as coisas vão melhorar, né? Você está do lado do bem e o bem vai vencer, né? Então, meus queridos, mas o que tem acontecido muito também, existe um grupo de pessoas que até certo ponto tem se decepcionado, né, com os últimos acontecimentos. São aquelas pessoas que abraçaram a causa, né, com toda a força, abraçaram em oração, abraçaram em rezas, né, e acreditando, né, que Deus tomando conta, né, que estava ali na causa, né, e que o poder de Deus haveria um milagre onde o bem ia prevalecer e o Brasil seria aí um país, né, um país conservador, um país onde não apenas o povo, mas como também os nossos governantes serem conservadores e vir com políticas que iriam beneficiar principalmente, né, os mais pobres, né? Mas o fato, né, meus queridos, é que, né, podemos dizer que o mal ele conseguiu vencer, né? A mentira conseguiu vencer. Nós podemos dizer isso. Os cristãos sabem disso, né? Então, muitas pessoas ficaram decepcionadas, né? Muitas pessoas que doaram tanto de si, muitas pessoas que estiveram ali em frente aos quartéis, passaram muitos dias ali nos quartéis, com aquela fé, com aquela esperança, né, de que haveria um grande mover espiritual neste país e as coisas se resolveriam. Mas o fato, né, meus queridos, que muitas dessas pessoas elas foram presas injustamente, estão atrás das grades, sendo humilhadas, padecendo necessidade, né? Muitos ficaram afastados dos teus filhos, afastados de crianças, e estão ali presas, né? Então, meus queridos, nós não podemos nos enganar, né? Uma das características mais cruel do adversário, do nosso adversário, quem é o nosso adversário? São esses falsos deuses, né? Satanás com os teus anjos,
São esses espíritos, essas hóstias espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais e que traz uma influência fortíssima nesse planeta, já que o próprio Evangelho e as cartas paulinas, né, as cartas dos apóstolos, já deixou muito claro, meus queridos, que o mundo jaz no maligno, que a tendência deste mundo não é de melhora. Devemos fazer a nossa parte? Claro que vamos fazer a nossa parte. Devemos procurar, nós que somos de um país que podemos, pelo menos, exercer, eles falam, né, que exercer a cidadania, de estar ali votando, né, em candidatos, nós vamos procurar fazer o melhor, já que a palavra nos ensina que devemos orar pelos reis e por aqueles que estão em eminência. Se é recomendado que você ore pelos reis, você pode muito bem, melhor ainda, que você pode procurar escolher, né, um governante através de um voto. Tá? É correto que você faça isso, por mais que a palavra nos alerta com relação ao futuro que é esperado, né, para este mundo. Tá? Mas um alerta a palavra de Deus nos dá, um alerta muito grande, que é a tática maior do nosso adversário. A tática maior dele está ligada com o engano. Ele quer nos enganar, ele quer enganar as pessoas. A palavra de Deus fala, deixa muito claro que o pai da mentira é Satanás, então ele vai usar de mentiras, de calúnias, de difamação, para, para enganar. O papel dele, ele quer enganar as pessoas. Né? E as pessoas, elas serão enganadas somente, a pessoa ela é enganada quando é oferecido aquilo que parece ser bom, quando é oferecido para as pessoas aquilo que parece que envolve paz, aquilo que parece que está envolvido com amor, é onde Satanás consegue mover e consegue enganar. Quando a palavra de Deus fala que há muitos deuses e muitos senhores, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 5. Diz assim: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, a palavra ela deixa muito claro isso daí. Muitos se chamam Deus, quer no céu ou na terra. Né? E quando nós lemos também, vamos lá, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4, que nos diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério
de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, isso daí foi uma palavra de alerta para que você saiba, né? Existe um mistério que envolve Deus, envolve o Pai e envolve a Cristo, né? Porque tudo isso é para que você não consiga ser enganado, né? Através de palavras persuasivas. O que seria palavras persuasivas? São palavras convincentes, né? Palavras persuasivas são aquelas palavras que, se você não estiver atento, você vai ser enganado, né? E que os ares estão, vamos colocar assim, infestados, né? Os ares estão infestados de seres espirituais. Nós não chegamos, nós não temos essa percepção, mas está infestado de demônios, meus queridos irmãos, de seres espirituais, as regiões celestiais, os ares, né? Então, vamos ler, está em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que diz assim: ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olha os lugares celestiais. Interessante que aqui não está dizendo que tudo isso daí, essa casta toda, não está dizendo que está no inferno, né? Isso daí não está lá no inferno. Isso daí está aqui, ó, nas regiões celestiais. É onde depois, na hora que a gente continua lendo, fala, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, olha só, ainda fala, ainda nos dá o alerta, gente, isso aí está infestado de seres. Então, vista das armaduras que você vai precisar. E este é o alerta que o Senhor nos dá através aqui destes versículos. Sabe, meus queridos? Então, devemos ter um cuidado para não sermos enganados. Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa que está ali, está todos os dias ali, fazendo uma reza ali de um terço, né? Procurando que as coisas aconteçam, procurando que o país melhore, né? Com aquela fé, acreditando, né, que as coisas vão mover no sobrenatural e os milagres vão acontecer a favor do Brasil, a favor do governo brasileiro. E o que aconteceu, né, meus queridos? É o que eu falei. Foi uma grande decepção, as pessoas sofreram. Grande decepção. Muitas estão padecendo na cadeia, inocentemente, injustamente. Sabe, meus irmãos? E com relação a esses seres espirituais que aí estão, tá? Eles estão aí como principado, potestades, mas são seres que agem dos poderes que eles têm para enganar. Por quê? Porque eles querem se passar por Deus. Por isso que estava escrito ali, ainda que muitos se chamam deuses,
porque eles querem passar por Deus e têm se passado por Deus, e têm enganado as pessoas, têm criado um grupo, seria o grupo dos decepcionados com a fé. Quem não conhece lá 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Deus desse ser foi chamado de Deus esse ser espiritual que tem um poder de enganar, um poder de cegar, que as pessoas não consigam enxergar a palavra de Deus, tem uma compreensão errada dos versículos, da palavra, das boas novas, porque existe esse ser que está aí envolvido com esse poder de enganar, de enganação, sabe, meus queridos? E também, veja bem, tem aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo, que os seus apóstolos estavam questionando, né? Porque tinha uma pessoa que estava curando em nome de Jesus. Existia ali uma pessoa que estava usando o nome de Jesus, que os apóstolos eles acreditavam que apenas eles podiam, né, realizar algo no nome de Jesus, mas tinha alguém que estava usando o nome de Jesus e as coisas estavam acontecendo. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem não é contra nós é por nós. Então Jesus ele deixou muito claro, né, que não existia ali um monopólio, né, com relação ao nome dele, né? Tamanho tem um poder o nome de Jesus. Mas nós temos também aquela passagem daqueles judeus que tentavam exorcizar as pessoas, né, as pessoas que estavam ali manifestando uma possessão demoníaca, e eles usando o nome de Jesus, porque eles viam que o apóstolo Paulo usava o nome de Jesus. E através do nome de Jesus as pessoas eram libertas dos espíritos malignos. Mas aqueles judeus, né, aqueles fariseus, eles tentaram, usando o nome de Jesus, para expulsar também os demônios. Não é? E ele especificou bem qual Jesus seria. Né? Porque o apóstolo Paulo ele já nos alertava. Vamos ler, que está em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, veja bem, porque se alguém for pregar outro Jesus, né?
Então, isso daí nos mostra o quê, meus queridos? Que a pessoa pode usar o nome de Jesus, mas sendo um outro Jesus, não é? Ele está tomando posse do nome, o nome de Jesus, mas que não é o Jesus verdadeiro. Conforme é o título da pregação, muitos deuses, muitos senhores, muitos cristos, muitos Jesuses também. Tá? Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está alertando, porque existem pessoas ali que estavam pregando um outro Jesus, diferente do que ele pregava. Então, hoje, irmãos, vamos trazer agora para o nosso tempo, né? Com relação a Deus, muitos deuses e muitos senhores, mas todavia para nós há um só Deus, o Pai. Porque hoje é muito comum as pessoas elas falarem de um Deus que seria o Deus de todos, né? É o Deus que envolve todas as religiões, que Deus é um só. Quem que nunca ouviu falar? Ah, Deus é um só, né? Ou seja, então, esses falsos deuses, eles estão relacionados com isso daí, para enganar as pessoas, querer dizer que todas as religiões, né, levam a Deus. Então, eles pregam um Deus estranho ao nosso Deus, porque é um Deus que ele aceita, né? Ele aceita todas as religiões. É um Deus que aceita Maomé, aceita Jesus Cristo, aceita Allan Kardec, porque, segundo esse Deus, todos esses estão falando do mesmo. E as pessoas têm se enganado, meus queridos. Têm se enganado com relação a esse Deus que o mundo tanto fala, né? É um Deus, é o Deus do judaísmo, que é o mesmo Deus dos cristãos. É, né? Quando nós olhamos lá, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 5, que eu acho muito interessante, ou melhor, vamos em Gálatas. 1 Coríntios eu já li, vamos em Gálatas. Que diz assim, Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, no versículo, é muito interessante, meus queridos, no versículo 11, diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi, ó, vamos de novo, Gálatas, capítulo 1, versículo de 11 em diante, que diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como, sobre a maneira, persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. A muitos da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ó, que desde o ventre da minha mãe, né? Ou seja, o Gálatas 1,14.
Ó, e na minha nação excedia em judaísmo muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus queridos? Que ele era judeu, que ele adorava o Deus dos judeus. Mas só que agora não. Ele falou que agora eu era judeu. Eu me dedicava ao judaísmo. Mas agora ele está dizendo que ele não é mais judeu. Por quê? Porque o Deus dos judeus é outro. O Deus dos judeus é outro. Vamos lá. Mateus, não, Lucas, vamos, Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas, no capítulo 10, versículo 22, que diz assim, ó: tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, meus queridos, eu vou continuar lendo. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouves e não o ouviram. Então, aqui o Senhor Jesus dizendo que somente Ele pode revelar o Deus de Jesus, somente Jesus o poderia revelar, mas ninguém poderia revelar. E aqui ele ainda falou, ele ainda fez uma comparação, sabe, de quem estava ouvindo ele, dos profetas que eram do judaísmo, porque os profetas eles não ouviram. Então, meus queridos irmãos, temos de ter muito cuidado, porque hoje eu vejo, é muito comum mesmo, as pessoas acreditarem, né, que o judaísmo e o cristianismo é como se fosse a mesma coisa. É muito comum. Né, as viagens que as pessoas fazem, né, como turistas para Jerusalém, e eles dão ouvido a rabinos ali, sabe? Eu já ouvi pessoas falando, eu fui uma pastora uma vez falou que chegou lá em Jerusalém, que um rabino, né, falou algo com ela, veio com uma profecia para ela, e ela saiu de lá assim, engrandecida pelo fato do rabino ter profetizado algo na vida dela. Uma pastora. Então, meus queridos, temos de ter muita atenção para que nós não sejamos enganados. Sabe por quê, meus queridos? O nosso Deus, ele apenas se revelou em Jesus Cristo. Não teve outra revelação a não ser através de Jesus Cristo. Vamos ler, é importante. Eu creio que os irmãos conhecem, mas vamos ler que fique registrado nessa gravação. João, capítulo 1, versículo 17 e 18. E diz assim: João, capítulo 1, 17 e 18, que diz assim, ó, porque a lei foi dada a Moisés.
Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui. Espera só um pouquinho. Repete aí qual é o versículo, por favor. É João, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Não é um dos versículos mais reveladores de toda a Bíblia, viu, meus queridos? João, capítulo 1, versículo de 17 e 18. Que diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus Cristo foi quem revelou, é o único que teve condições de revelar. Né? Foi Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava no seio do Pai, junto ao Pai. Jesus Cristo é Deus. Esse revelou ao Pai. Então, meus queridos. Aqui estão os resultados com o Pai. Espera aí que é o celular. Deixa eu desligar aqui. Isso. Então, meus queridos, temos de ter cuidado para não sermos enganados. Né? Os judeus, meus queridos, os rabinos, eles precisam de ser evangelizados. Tá? O Senhor Jesus Cristo, ele estava cercado de judeus, estava cercado de fariseus, de saduceus, que eram religiosos radicais da época. Né? No nosso tempo, o máximo que você vai arrumar é uma inimizade. Na época de Jesus Cristo, eles eram apedrejados. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo ele não teve que escapar, né? Depois que ele falava a verdade, ele tinha que sair, escapar para fugir do apedrejamento. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele amou o mundo. Ele nos amou, mas para isso era necessário que ele pregasse a verdade contra tudo, contra todos, contra os costumes, contra as tradições, sabe, correndo risco constantemente de vida. Mas ele pregou a verdade. Por isso que hoje nós somos salvos, por isso que nós estamos aqui, irmãos. Por isso que hoje você tem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não abriu mão de pregar a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós, muitas das vezes, para você não ficar mal com seu colega, para você não se passar por um crente fanático, né? Você omite da verdade. Quando nós lemos lá que... Vamos lá, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que fala o quê? Não, nós lemos, né, que fala de outro Jesus, né? Que fala ali que outro Jesus... Olha só, porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Outro Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus queridos, porque tem pessoas que pregam outro Jesus,
que não é o Jesus verdadeiro. Eles pregam um Jesus que é conivente com a idolatria. Eles pregam um Jesus que é conivente com o espiritismo, com invocação de mortos, com intercessão de mortos. Eles pregam Jesus que é conivente com tudo isso, meus queridos. Um Jesus que é conivente com o pecado, sabe? Então nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas, né, que estavam ali na frente dos quartéis, que estavam ali, né, procurando uma solução, até uma solução milagrosa espiritual, mas estavam se direcionando diante daquele que não podia fazer nada por eles. E muitas das vezes procurando constranger o próprio Jesus Cristo a fazer algo contrário à sua natureza santa. Então, sabe, meus queridos, muitas das vezes faltou alguém mesmo, faltou ali o povo de Deus, sabe, aproveitar daquela ocasião onde as pessoas estavam sensíveis para anunciar o evangelho da salvação. Porque muitos pregam um evangelho que não é daquele Jesus que é o único e suficiente Salvador, e exclusivo Salvador. Mas muitas das vezes pregavam um Jesus que existe uma coautora de salvação. Sabe, meus queridos irmãos, temos de ter muito cuidado e amor para com as pessoas. Porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos muitos se lamentarão. O que quer dizer que se lamentarão? Muitos se lamentarão por quê? Porque poderia ter levado o evangelho, né, verdadeiramente. Levou o evangelho com determinação, com coragem. Mas vai lamentar porque não levaram e vai ver muitas pessoas caminhando para o inferno por causa de, né, cuidados, né, excessivos aí para não ser criticado, para, né, não se passar por um chato, né, por um fanático. Sabe, meus queridos? Porque, na verdade, existem diferenças, é claro que existe diferença. Existem várias denominações, né? Existem vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A própria palavra fala isso. Mas o que nos une tem de ser maior do que o que nos separa. E o que nos une? O que nos une é a palavra de Deus, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O evangelho, meus queridos, deixa muito claro que sem Jesus Cristo há um único nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, é Jesus Cristo. Nós acabamos de ler, somente Jesus pode revelar o verdadeiro Deus. E o Senhor Jesus, ele é exclusivista. Vamos ler João 14:6. João 14:6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,
é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, meus queridos? Está aí. Somente Jesus Cristo salva. Tá? Então, nós devemos pregar que só Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. Ele deixa muito claro, né, nessa passagem. Né? O caminho é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso daí, meus queridos, custou a vida dele. Isso daí custou a morte dele na cruz, em sofrimento, em sacrifício na cruz. Para que hoje você possa relativizar isso daí. Né? Ah, mas não é bem assim, não. O meu vizinho está numa determinada religião, mas é uma boa pessoa. Né? É meu irmão também. Está sendo enganado. Está sendo enganado. Não, é uma boa pessoa, gente fina, muito legal. É meu irmão também. Meus queridos, temos de ter cuidado. Você poderá, se você considerar ele seu irmão, você poderá estar lançando ele para o inferno. Ele vai estar dizendo, bom, então está tudo certo comigo, não tem nada de errado comigo. Não tem. Olha lá, fulano é uma bênção. Ele é crente, ele me chama de irmão também. Então está tudo bem, está tudo certo comigo. Sabe, meus queridos, temos que ter cuidado. Teve uma vez uma pessoa que estava no seminário, aí ele chegou e falou para mim, nós somos, você é meu irmão. Eu falei para ele, não, nós não somos irmãos. A gente estava tendo uma discussão teológica, né? E aí ficou muito claro, sabe, que o Jesus que ele servia não era o mesmo que eu servia. Mas eu fiz aquilo, meus irmãos. Eu tive que ter muito amor na vida dele para me falar aquilo para ele. Para ele abrir os olhos. Para ele ter uma esperança. Sabe? Era um jovem que estava no seminário. Sabe? Eu falei, não. Bebia muito. Falei, não. Falei, nós não somos irmãos. E ele teve uma decepção muito grande. Teve problemas na área sexual lá no seminário. Ele acabou saindo de lá. Então, meus queridos, não é bem, as coisas não são brincadeira. Se você for chamar uma pessoa de uma forma, sabe, amigável, pode chamar de amigo, meu amigo, né? Meu amigo fulano, meu amigo Beltrano. Amigo não tem problema nenhum, você pode chamar qualquer um de amigo. Jesus, o Senhor Jesus, quando o Judas foi traí-lo, né? Quando o Judas passou o bocado molhado, né? Que era aquele pão molhado no vinho, que ele levou à boca, Jesus falou, um de vós é o diabo. Mas Jesus tinha falado que um era o diabo. Mas quando Judas chegou, foi beijar Jesus, que ele aproximou de Jesus, o que Jesus falou para Judas? O que queres, amigo? Né? Então, muitas das vezes, sabe, o que eu tenho observado, está faltando muito isso daí, meus queridos. Na parte ligada à igreja, à religião, vamos dizer assim, está faltando mais sinceridade,
ao povo de Deus, a não ser aqueles que já estão enganados. Já estão enganados. Então, meus queridos, só Jesus Cristo salva. Né? João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler essa passagem, vou ler até o 15. João, capítulo 10, versículo do 10 até o versículo 15, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe, meus queridos? Então, Jesus Cristo aqui ele está dizendo, fala assim, olha, eu sou o bom pastor, fora de mim é mercenário. Porque eu estou aqui, sabe, para dar a minha vida pelas ovelhas, mas a verdade ela vai ser colocada na história. Então, dou a minha vida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, meus queridos, isso aqui é um recado que Jesus está nos dando. Que nós não podemos abrir mão da verdade. Né? Pedimos, a razão da nossa fé, ela deve ser passada com temor e amor. Né? Temor é para que a vida, você não, né, no momento errado, na hora errada, do jeito errado, você em vez de ajudar uma pessoa, você atrapalhá-la. Né? E com amor, a razão da esperança que é em nós. Então, meus queridos, nesse movimento todo, né, que aconteceu ali, né, onde as pessoas estavam buscando, através de oração, uma solução para o Brasil, né, onde todos ali estavam fazendo parte, né, de uma mesma massa, sabe? Mas muitos se arrebentaram, viu, meus queridos? Espiritualmente. Porque a verdade, ela não foi pregada. Bom, nesse momento agora, vamos nos colocar, né, diante do Senhor, vamos fazer agora aqui uma oração, né, para que esse enganador não tenha poder sobre as nossas vidas, né, irmãos? Que nós tenhamos o discernimento, que é um dos dons que nós devemos ter, que é o discernimento de espíritos. E podermos estar amando as vidas, ensinando, pregando a verdade, pregando o verdadeiro evangelho. Se coloque diante dele agora
em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento tão maravilhoso que nós temos de poder estar recebendo do Senhor, recebendo do Teu Santo Espírito, aprendendo com o Senhor. E que o Senhor possa estar cuidando de nós, cuidando da nossa igreja, cuidando dos queridos irmãos, para que jamais sejamos enganados com falsos discursos, sejamos enganados com as religiões, mas sim, Senhor, que nós tenhamos todo o discernimento e que o Teu amor nos envolva e que nós possamos, com Teu tão grande amor, estar levando a Tua palavra, Senhor, essa palavra maravilhosa que salvou as nossas vidas, que mudou os nossos sentidos, mudou o nosso interior. Essa palavra que tem nos santificado, essa palavra que tem trabalhado a nossa vida, a semelhança de Teu Filho, papai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encha-nos desse amor, Senhor. E que nós jamais venhamos a cometer o pecado de omissão. Que nós não sejamos covardes para levar a Tua mensagem. Porque somente assim as pessoas poderão conhecer o verdadeiro Deus e serem salvas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês e familiares. Amém.